E boa noite, gente. Que alegria estar aqui novamente. E hoje é noite da Claudinha. Muito legal receber todos vocês. Daqui a pouco as meninas estão chegando também. Vamos. Boa noite, Oi, Roberta. Boa noite, pessoal. boa Ó, noite. hoje é o Deixa grande eu dia. hoje, Olá. deixa eu catar onde é que anda. Aqui a Claudinha. Ai, super, super ansiosa para essa conversa hoje. Ó, olha Oi, aqui. Cláudia. Ó, 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 ó. Olha que Oi! maravilha. Certo! Eu aqui nervosa, né? Porque eu falei, ai meu Deus, como é que eu vou entrar? Olha que gentileza dedicatória dela, gente. Ó, livro com dedicatória. Lembra que eu falei na primeira live, Cláudia? Eu falei, vou querer um livro autografado. Lembra? Olha lá, ó. Você O cumpriu meu esse ainda desejo. não tem. Você ainda vai. O meu ainda não tem, mas eu vou lá buscar. Eu vou lá buscar Pode esse vir, autógrafo. pode, Que livro pode. fantástico, Cláudia, que fantástico. Eu chorei em algumas páginas. Parabéns. Legal. Parabéns. Nossa, isso é Eu uma, digo uma ajuda mesmo. em ponto. Ai, muito lindo, né, Roberta? Muito lindo. É. Ai, E fiquei Sabe, Mariana, necessário. que. Exato. Eu sempre digo para Cláudia assim que esse livro foi um divisor de águas e foi É, grande parte, assim, depois que eu li esse livro, eu comecei a buscar todos os referenciais e hoje eu sou quem eu sou profissionalmente falando e como mãe, graças a esse livro. E não com é certeza. propaganda, não é nada disso. É real, sabe, Cláudia? É real. Eu sou muito, muito, muito grata a ti por ter compartilhado a tua história com a gente, porque muitas mães leem esse livro e dá um quentinho no coração, né, Mariana? Nossa, quando a gente vê a angústia, né, a questão da preocupação, da incerteza, da indecisão, do que não conseguir realizar, tudo isso é o que a gente passa. E daí a gente se coloca, se vê quando criança também. Porque a gente viu o que a gente sofreu quando criança e vê os filhos sofrendo. É uma. Ai, meu Deus. É uma coisa assim, muito. Eu me emociono, sabe? Então, o seu livro, ele é muito, mas muito, mas muito, mas muito necessário às mães de AHSD, aos alunos, aos profissionais, é porque além de ser um exemplo real, é um exemplo de vida a ser seguida. Então, parabéns. Porque você foi uma guerreira, como a Michelle Cusco fala, que eu gosto muito dessa expressão, você é uma guerreira. E você usou o conhecimento para libertar. E a Roberta sempre fala isso que eu gosto muito. Porque essas coisas a gente precisa divulgar, a gente não pode deixar o superdotado na invisibilidade porque o sofrimento é gigante. Exatamente. Mas a gente começou falando um monte de É. coisa e a Cláudia nem se E tem que dar um apresentou. brinde para a Cláudia. Dá um brinde para a Cláudia primeiro. Um brinde para a Cláudia. Um Obrigada, brinde, Cláudia, um pela sua brinde. presença. Muito grata pela presença. Imagina, gente, eu que tenho que agradecer o convite, agradecer vocês aí, né? E obrigada mesmo por tudo, por essa oportunidade, né? E assim, eu fico feliz, fico feliz. E, assim, e todas nós somos guerreiras, né? Na verdade, todas nós. Então foi só assim a questão, a oportunidade de ter colocado no papel isso, né? Digamos. Foi isso que aconteceu, mas que valeu, valeu. Fico muito feliz com todos os feedbacks que eu recebo, as pessoas que me procuram, as mensagens que eu recebo, eu fico muito feliz. Eu confesso que não imaginava que tivesse um alcance tão grande. E A vai ter gente mais faz, é ainda. interessante isso, com certeza. Mas é E vai ter mais. interessante isso, né? Porque quando a gente entra para esse mundo
da maternidade neurodivergente, a gente faz coisas, nós entramos de corpo e alma, e quando a gente abre o nosso coração, isso transforma de uma maneira a nossa vida, as coisas acontecem com uma repercussão e uma velocidade, né? Eu percebi muito isso, exato, eu percebi muito isso na semana passada, que foi o meu aniversário, né? A quantidade de pessoas falando para mim, assim, com muito carinho do meu trabalho, e eu não tinha noção que seria tão grande tudo isso, o que aconteceu. E é justamente o que eu vejo com o teu trabalho, Cláudia. Com esse livro de coração aberto, de novo, eu falo assim que ele nos acolhe, é um livro acolhedor. Mas a gente sabe... Acolhedor, é isso mesmo. Fico feliz. Mas eu vou te dizer uma coisa, Mariana, que eu estou sabendo que a Cláudia está adentrando em um outro mundo também, não só no mundo de mãe, né? Mas no mundo de mulher, se descobrindo com altas habilidades. E eu acho que um objetivo da gente também aqui no Café é falar a respeito disso, né? De mulher e superdotada, que veio através do filho, da descoberta do filho, né? Dessas questões familiares. E a Cláudia vem iniciando também todo um trabalho voltado para mulheres. Cláudia, fala pra gente dessa beleza que está nascendo aí, surgindo e... Então, isso ainda é muito, assim, né, incipiente, mas eu trabalhei 36 anos no mundo corporativo. Então, aquela loucura de mundo corporativo e a gente sem tempo de olhar para a gente. E eu saí, me aposentei, né, desse mundo corporativo ano passado. E aí, quando eu já vinha, né, fazendo um estudo, entendendo e olhando, né? Porque a gente tem que se olhar, a gente tem que olhar para dentro. E aí eu comecei a ver muito essa questão do feminino bater forte. O chamado foi forte. Então eu fui bastante. E assim, a intenção é trabalhar com mulheres. Agora eu quero trabalhar com mulheres e vou montar círculos de mulheres para olhar para o feminino, para se olhar, para se enxergar. Porque você vai falar até da superdotação, mas a gente acaba não olhando para isso, né? A gente não se vê, a gente não se olha. A gente está nesse mundo louco aí e a gente não tem tempo. Família, filhos, trabalho, e a gente acaba não se olhando. E é muito importante a gente resgatar aquela origem, aquela ancestralidade, tudo aquilo que nos forma, tudo aquilo que a gente traz dentro da gente. Então, a intenção é essa, por enquanto, ainda está, né, no comecinho, mas quem sabe 2023 estaremos lá. Ai, meninas, deixa eu só falar uma coisinha. Se por um acaso cair a minha conexão, é porque tá caindo uma tempestade aqui em Serra Negra. Então, se eu tiver que sair da live, foi por forças maiores, tá? Porque o tempo tá fechando. Então, tomara que não aqui em casa costuma, tomara que não precisa, mas aqui em casa costuma cair. Eu tô usando os meus dados, tudo, mas se cair energia, cair, gente, então eu peço perdão, tá? Que não é culpa minha, desculpa de falar, mas é só para me justificar. Tá bom, mas vamos torcer para que fique, né? Para que não precise. Que não precise. Mas estamos ouvindo trovões. Tá feio aqui. Mas então, Cláudia, e fala mais, assim, como é que... Porque tu estás recebendo esse chamado, né? A gente pode entender como um chamado para olhar para o feminino, para toda essa parte. E é claro que quando a gente começa a olhar para algo, a gente se encontra em algo. Então, com certeza, tu estás entrando nesse processo todo muito profundamente. Como é que está sendo essa caminhada? Olha, é uma caminhada muito rica, que a gente vai se descobrindo em torno, descobrindo o mundo.
E a gente, assim, tem... eu comecei, na verdade, com um processo antroposófico, né? A biografia antroposófica, em que você vai se olhando e vai vendo a sua vida. Então, esse resgate, esse olhar para trás, você é forçada a se olhar, a ver a sua trajetória, a ver o seu caminho, né? Então, nisso, aí eu falei, poxa, calma, pera um pouco, a gente está muito no automático. Esse mundo em que a gente vive é muito no automático e a gente não para pensar nisso, né? A gente realmente vai, a cabeça grande se vai e a gente tem que correr atrás, o corpinho não alcança porque a cabeça a gente é muito racional. E eu me vi assim por anos e anos. Eu sou muito, né, racional, fazer acontecer, concluir, projetar. E aí, de repente, eu falei, não, para, eu quero me olhar, eu quero voltar a sentir coisas que eu sentia. É até um autorrespeito, vamos dizer assim, né? É ter tempo para mim, ter tempo para as coisas que me fazem bem, para as coisas que eu gosto, entendeu? Então, assim, esse olhar mais, vamos dizer, devagar, né? Um olhar mais amoroso, né, para si mesmo, faz muito sentido. Então, assim, essa descoberta foi muito legal para mim. E aí eu me voltei para todos os temas do feminino. Tenho lido muita coisa, eu sou a louquinha dos livros, né? Então, assim, ultimamente, acho que a pandemia me ajudou bastante. Todo mundo fala mal da pandemia, mas para mim a pandemia foi ótima, porque eu troquei tempo de trânsito por tempo de leitura. Porque eu moro em São Paulo é aquela loucura, para você voltar para casa você perde muito tempo. Então, na pandemia, trabalhando em casa, foi assim uma descoberta ótima para mim. O tempo de trânsito era o tempo de leitura. E aí eu me voltei para todas essas mulheres, e aí eu me voltei para autoras. Eu li muito mulheres autoras. E foi uma descoberta muito legal, muito legal. Até um dia eu vi assim uma pessoa postando, que eu sigo no Instagram, um rapaz bem interessante, o Bookster. Ele falou assim, vou fazer um desafio. Na sua estante de livros, eu quero que você tire todos os livros de autores e deixe só as autoras. Veja o que fica. E realmente todo mundo falou assim, oh, nossa, a gente só lê best-seller de autores, de homens, de homens. Aí eu falei assim, opa, ó, tá vendo? E agora, a minha estante tá cheia de mulheres, entendeu? Então, assim, é valorizar, é ver o trabalho que a gente faz, que é lindo, é maravilhoso. Não estou desmerecendo os homens, não, muito pelo contrário. Nós temos que caminhar lado a lado, o masculino e o feminino. Mas essa questão do feminino foi muito assim, foi um despertar gostoso, sabe? Então, assim, eu estou acolhendo essa questão agora para mim e estou tentando trabalhar isso. Vamos ver. Na verdade, eu já comecei um pouquinho com o meu site, né? Porque aí eu lancei um site, porque eu gosto de escrever, e aí eu lancei um site e eu tenho um pouco dessa questão de falar do feminino, de fazer esse resgate, da gente se olhar um pouquinho mais. Tá certo que está muito no começo, mas a minha intenção é essa, justamente de a gente dar uma valorizada no que nós somos. É isso. Fala qual é o site para o pessoal que O está site assistindo, Cláudia. tá na minha bio dos dois perfis, tá? Mas é o meu sobrenome, na verdade. É tosinebarreto.com.br, tudo junto. E lá eu tenho a parte da superdotação, do livro e tudo mais, que eu conto toda a história. Tenho a parte das resenhas de livros, porque eu adoro os livros, e aí eu faço as resenhas. Pode ver que só tem um autor, o resto são autoras. E alguns artigos que eu escrevo, que eu escrevi, e a parte do feminino. Então, são 4 partes que eu, aos poucos, eu estou engatinhando e tentando colocar no mundo. Que coisa linda. Tem uma pergunta aqui no chat que é: você vai abordar o estatismo também? O feminino 50 mais? E habilidades que a essência traz? Sim, na verdade, eu comecei com isso, porque eu tinha intenção Etarismo, ela quis falar. Etarismo. Eu tinha intenção de falar com as mulheres maduras, porque também tem o processo da menopausa, você passa aquela menopausa, os filhos estão maiores, você sai do trabalho que você está acostumada a fazer por muitos anos, e aí? E daí, né? E daí? E aí eu falei assim, opa, eu quero falar com esse público, essas mulheres 50 a mais, 60 a mais, porque onde eu estou me vendo, onde eu estou me enxergando. Não é porque você
se aposenta do mundo corporativo que você vai parar. Não, a gente tem muita coisa ainda para produzir, muita coisa para divulgar, muita coisa para trabalhar. Então, a vida não para, a vida continua. Então, eu tinha realmente intenção de falar para essas mulheres, né? Para as mulheres maduras, digamos assim. Mas eu tenho visto, né, na minha formação de facilitadora de círculos de mulheres, que isso é muito amplo, que não dá nem para a gente canalizar muito, sabe? A gente tem que acolher todo mundo, né? Então a gente pode falar para todas elas. E acho que todas elas vão conseguir aprender no seu devido tempo. Isso é maravilhoso. E, Cláudia, você Isso é consegue muito legal. fazer isso tão divinamente, né, Roberta? O início do seu livro, quando você fala das angústias do Felipe desde pequenininho, eu vi o José Vicente retratado. São vários os Filipes retratados no Brasil e no mundo. Você coloca com tanto amor, com tanta empatia, você se coloca realmente no lugar do outro, e essa sua função social, ela é maravilhosa. Porque você vê essa questão socióloga, você vê essa questão psicológica, então é tudo muito interligado, é tudo muito intertextual, sabe? Então, e fora que a gente lê a sensação realmente do amor, da tristeza, da vitória, da angústia, do desabafo, da leveza, da descoberta. Eu senti tudo isso no seu livro, e agora conversando com você, sentindo mais ainda. Porque enquanto você foi falando, eu fui fazendo alguns flashbacks da leitura do livro. Que você é assim, você passa coisas maravilhosas pra gente. Ai, obrigada. O trabalho da Cláudia vem se tornando cada vez mais existencial. É essa Exatamente. sensação que eu tenho, porque é algo que vem de dentro do coração, atinge outros corações, ele não é apenas interpessoal, né? Ele é de uma amplitude que ele faz com que a gente reflita muitas coisas. E aí tu vens falando também, Cláudia, desse teu trabalho voltado para as mulheres, da origem desta inquietação, e isso é muito legal. E onde entra a superdotação na vida madura? Pois é, né? A gente porque não acabou, né? É o que eu falo, né? Não acabou. Depois de tudo que a gente passou, né? E mesmo assim, o que a Mariana está falando aí agora, a intenção, Mariana, quando eu comecei o livro, foi até muito curioso. Eu acho que eu já contei isso algumas vezes. Eu tinha tanta coisa que eu ia anotando, porque a gente ia vivendo aquilo, e aquilo era angustiante. A gente vivia a angústia dentro de casa, né? Porque a gente não conseguia entender o que estava acontecendo, né? Então, eu falei assim, não, eu vou anotar para não esquecer, né? E aí eu comecei a fazer listas e mais listas. Eu falei assim, não, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, blá, 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 blá. Aí um dia, estávamos na mesa, assim, jantando, a minha filha falou assim, nossa, mãe, você tem tanta coisa aí, por que você não escreve um livro? E aí é que o bichinho, né, ficou, eu falei assim, nossa, é verdade, né? Olha só. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, né? Eu falei assim, ai, poxa vida, mas escrever um livro, né? Nossa, como? Será? Mas, ao mesmo tempo, isso assim brotou, por quê? Porque quando eu me interessei pela superdotação, eu fui atrás de tudo que tinha. E aí eu comprei livros, 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 tudo que tinha eu fui comprando para ler. E, olha, a gente está falando de 10 anos atrás, né? 10 anos atrás. Não tinha muita coisa. Era meio restrito, sabe? Eu acho que hoje já tem muita opção, muitas coisas. A Michelle mesmo postou essa semana sobre os livros para comprar, postou o meu, postou o da Maria Lúcia Sabatella e mais um outro da Maria Clara. Eu falei, nossa, esse livro da Maria Clara eu não tenho, porque estava esgotado quando eu procurei, né, na época, não tinha visto. Então, assim, as coisas evoluíram bastante, né, de lá para cá. Mas aí, enquanto eu lia, enquanto eu estudava sobre a superdotação, o que que aconteceu? Eu não achei nada que fosse, assim, brincando, do lado de cá do balcão, porque todos os livros eram de psicólogos, de pedagogos, de pessoas estudiosas da área, e não de mães e pais. Eu não achei nenhum de mãe e pai. Eu falei, opa, eu tenho que colocar isso no mundo. Mas, na verdade, a intenção inicial era um desabafo, né? Eu precisava colocar aquilo que a gente tinha passado
e a minha indignação, porque a questão escolar foi muito forte para a gente, muito forte. Essas trocas de escola, essa falta de compreensão dos diretores, professores, e por todos os lugares por onde o Felipe passou, aquilo me incomodou demais. Aquilo foi assim uma questão assim até mesmo de justiça. Eu falava assim, não é possível que tudo isso esteja acontecendo. E isso também, tirando a questão da culpa, né, Roberta? Porque a gente já conversou até sobre isso, que às vezes tinha momentos em que eu fiquei culpada. Como que eu não vi isso antes? Como que eu não enxerguei isso, né, ao longo do período, né? Foi muito sofrimento. Se eu tivesse visto antes, talvez a gente não tivesse passado por tudo isso. Mas foi justamente isso que fez com que eu escrevesse um livro. Porque eu falei, eu preciso contar toda essa trajetória, tudo isso que nós passamos. E que foi sofrido para ele, foi sofrido para nós também, pais, para minha filha, para nossa família, né? Então eu falei, eu vou colocar e vou escrever isso daí para poder mostrar o lado de cá, né? Como foi essa questão. E eu não imaginava que tivesse essa repercussão, que tivesse esse alcance. Foi assim, um projeto, um livro que eu fiz absolutamente sozinha. Não tive ajuda, não tive nada. Eu fui procurar editora, eu que fiz tudo, entendeu? E assim, demorou um pouquinho, óbvio, né? Porque eu fazia aos finais de semana, então dedicava aos finais de semana, mas foi muito bom, foi um processo muito legal, foi uma coisa assim que me deu um retorno muito assim reconfortante, sabe? Saber que as pessoas, que serviu, né, para muitas pessoas. Eu tenho retorno assim, de pais e mães, mais de mães, na verdade, né? Nossa, eu te achei, ai, que bom, eu preciso saber, as pessoas me pedem até conselhos, né? Eu falo, não, gente, eu vou te encaminhar para um profissional, né? Mas, assim, o conselho que eu posso te dar é de mãe só, né? Como foi essa questão? Então, foi isso, sabe? Isso é uma coisa, assim, interessante, o processo, como isso aconteceu, né? A sua fala remete ao exemplo da Jana também, né? Que a Jana, ela tem esse olhar para as mães, né, para os pais, ela cuida, assim como você está cuidando, para tirar essa angústia, aliviar o desespero, né, essa incompreensão, fornecer justiça, porque a escola é um capítulo à parte, e o mesmo como você colocou no livro, é um capítulo à parte, é uma coisa a mais, né, que a gente tem que driblar, vivenciar, e essa parte de você registrar tudo, você fez como a Clarice Lispector, genial na literatura. Ela registrava tudo, a mente dela não parava. Outro exemplo de superdotação. E ela fez todas as histórias mais lindas possíveis, assim, que tem gente que até hoje não consegue analisar um conto completo dela. E esse seu relato, essa sua linguagem, ela vai alcançar ainda mais, porque ela é repleta de empatia. Ela transcende, ela é existencial, ela é magnífica. Obrigada. Olha o que a Thaís escreveu aqui. As palavras de vocês acalmam nossos corações. Thaís, é exatamente esse o objetivo. Agora, falando em acalmar o coração, eu vou pedir pro pessoal, porque a gente está com 14 pessoas e as nossas lives geralmente tem 30, 40, 50 pessoas. Gente, tem um aviãozinho ali. Compartilhem a live com as pessoas, chamem, porque daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio. Então chamem as pessoas, coloquem o coraçãozinho aí para a nossa live chegar em mais pessoas, porque esse assunto é fundamental. Nós estamos falando coisas muito importantes de mães, de mulheres que precisam falar, precisam que as suas palavras cheguem mais longe. Nós precisamos disso, porque só dessa forma que a gente consegue abraçar mais pessoas, acolher. Todos os dias, quando as pessoas me procuram, interessante assim, que principalmente depois das lives, vem muita gente no meu direct, vem conversar, vem pedir justamente isso, Cláudia, conselhos, orientações, aí eu marco uma conversa, a gente... Porque assim, uma coisa que eu percebo nesse mundo da superdotação é que a gente consegue conversar com as pessoas, porque como todas passam por uma dor muito grande de ver seus filhos sofrendo, ou de
serem pessoas que passaram uma vida inteira sofrendo, nós somos pessoas mais acolhedoras e a gente se coloca à disposição. Sem ter essa questão de, não, eu só vou marcar se você me pagar, o meu valor da consulta é tanto. Eu sempre faço uma conversa sem cobrar nada, porque a pessoa já vem cheia de dores, aí ela vem com o peso de, eu tenho que pagar, eu não vou saber se a Roberta vai ser uma pessoa legal. Então, a gente faz todo um acolhimento, né? As pessoas vêm cheias de peso, às vezes, sofrimento de ter uma escola que não acolhe, que não compreende. A gente tem o sofrimento de sermos acusadas de mimarmos os nossos filhos, de acharmos que eles são melhores do que os outros por serem mais inteligentes. Eles são, de fato, mais inteligentes. Só que eles também são mais intensos. Também existe toda uma questão emocional. E, às vezes, as escolas não compreendem essas intensidades. Elas acham que é mimo. E, na verdade, a gente tem crianças que se decepcionam com a professora e adoecem. E são coisas que a gente tem que lidar o tempo todo com isso. Então, é importante que a nossa palavra chegue ao máximo de pessoas, divulgando pelo Brasil inteiro. Quem sabe a nossa live se torna internacional, né, Mariana? Nossa. Já pensaram? Que delícia! Que delícia! Você falando isso, Roberta, e a Cláudia, eu fiquei pensando nessa questão, né, que a gente precisaria realmente mostrar muito mais acolhimento, porque as pessoas, elas vêm com uma carga de angústia muito grande, é muito forte mesmo. E no Brasil, na nossa cultura, no mundo, mas principalmente aqui, eu sinto que ser inteligente é um peso, que ser inteligente é um fardo e você não deve expor, porque se você mostra a sua inteligência, você é arrogante, você é chato, é prepotente, é orgulhoso, assim, são coisas negativas. Eu sinto um estigma para a inteligência. E as pessoas esquecem que o ser humano é racional, ele é cognitivo, ele é emocional, ele tem tudo, ele é biopsicossocial, ele é uma inter-relação. A inteligência faz parte do ser humano, é inato. Como não ser inteligente? Todos são, mas aqueles que possuem uma inteligência a mais, que poderiam estar realizando coisas boas para a sociedade, são apagados. A gente vê as crianças, os adolescentes, minimizando as suas possibilidades, as suas habilidades, porque eles não querem ficar diferente e não querem ser aceitos. Eles querem ser aceitos, eles não querem sofrer bullying, preconceito. Então, a nossa sociedade deveria mudar essa concepção. O assunto de educação deveria ser o topo das conversas, de bar, de passeio, de festa, mas não, é sempre um dos últimos. A gente pode ver que, às vezes, um vídeo no Reels tão tonto, tão fútil, alcança milhares de visualizações e uma conversa, um bate-papo tão intrínseco e importante como esse, quase assim, perto dessas 1000 visualizações, quase nada. É um assunto tão importante. É isso que me dói, é uma angústia. Porque eu estou na sala de aula e eu sei tudo o que acontece. E é real essa angústia das famílias. Eu me sinto assim também. E ao ler o seu livro, Cláudia, de novo eu falo, eu me vi em muitas colocações. Para quem está chegando agora, é este livro. Muito, muito importante, leitura fundamental, gente. Porque não é a leitura apenas acadêmica, informativa, é a leitura do coração, de verdade. E sabe que eu estava pensando, enquanto tu estavas falando, Mariana, e eu já citei numa outra live que eu atendo um menino, ele tem 12 anos, é pré-adolescente, não dá para dizer que é criança, né? É pré-adolescente, Roberta. E ele,
em um dos momentos lá atrás, um dia ele encheu os olhos de lágrima, porque ele estava sofrendo bullying na escola, e ele me pediu se existia um remédio para ele deixar de ser superdotado. E naquele dia ele se transformou na minha frente numa criança de 2 anos. Porque eu disse para ele o quanto é maravilhoso ser superdotado, o quanto é uma coisa legal, o quanto é importante nós deixarmos fluir as nossas capacidades. Gente, aquele garotão de 12 anos veio sentar no meu colo, se encolheu todo, me abraçou e chorou, 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 no colo da psicóloga. E na semana passada, como eu falei para vocês, né, foi o meu aniversário, e aí eu atendi ele ontem, porque na semana passada daí eu não trabalhei, né, fiz uma semana de folga, e aí ele, gente, ele criou um desafio gigantesco que envolvia música, que envolvia pesquisa na internet, que envolvia um monte de coisa. Ele fez, assim, uma caça ao tesouro para me dar o cartão que ele fez. Na verdade, o cartão dele, assim, ó, tava todo amassado, né? Olha que coisa querida. Eu te amo. Ele desenhou um coração e escreveu eu te amo. E assim, vários desafios, e uma das partes do desafio eu tinha que pesquisar, porque daí ele sabe que eu adoro assistir Stranger Things, e aí tinha uma parte que tocava no teclado que tem lá no consultório, e aquela parte eu tinha que pesquisar a letra da música. E aí o que ele frisou da letra da música foi assim, depois de você, tudo mudou. Nós somos únicos no mundo. Aquilo me deu uma emoção tão grande de lembrar que aquele menino se tornou uma criança muito pequena no meu colo. Ele precisou ser acolhido aos 12 anos de idade. E pouco tempo depois, ele entende a importância de ser superdotado, a beleza que é ter as inteligências dele valorizadas, de ele ter se descoberto. Então, isso vale muito a pena, isso faz toda a diferença na vida da gente. É muito lindo, e eu sou muito grata, mais uma vez, Cláudia, mais uma vez eu sou muito grata, porque quando eu li o teu livro, eu não pensava em voltar para a clínica de psicologia. E ele fez toda a diferença, porque eu disse, eu tenho que ser a profissional que não tem, que não existe, que as pessoas não encontram. Eu preciso ser essa psicóloga que sabe o que está falando, que entende de sobreestabilidades, que fala para as pessoas, que dá paz para o coração das pessoas. Porque eu estava perdida, eu estava infeliz, eu via minha filha dizendo, eu prefiro me matar do que ir para a escola. Ela tinha 6 anos na época. Agora ela é uma menina incrível, com 8 anos, feliz, realizada, tem as questões emocionais dela, é claro, mas são as diferenças que a gente vê quando nós somos pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas. A gente traz paz e o livro, ele é superdotado e daí me trouxe paz. Eu vou sempre falar da gratidão que eu tenho por ti, Cláudia. Não tem nem o que falar agora, né? Ufa. Bom, aumentaram as visualizações aqui, vamos chamando mais gente, porque daqui a pouco a gente vai trazer um super presente generoso vindo da Cláudia. Então, vamos continuar, né? Coração já transbordou pelos olhos, agora a gente continua. Roberta, eu só tenho a te agradecer. Muito, muito. Muito feliz. A sua história é emocionante, é linda. E, assim, eu fico muito feliz com esses alcances, sabe? E esse retorno que eu recebo das pessoas. Nossa,
é realmente algo, é um quentinho no coração da gente. Há tantas pessoas, tantas famílias, tantas mães, né, que passam pela mesma situação que eu passei, né, que estão passando. Eu falo assim, eu já passei aquela questão da escola, né, e quando eu falo assim, ufa, já, meus filhos já saíram da escola, ufa, missão cumprida. Mas eu imagino quantas pessoas ainda estejam passando e tenham as dificuldades, né? E sentem, sofrem, se angustiam da mesma forma como aconteceu com a gente, né? Então é muito, muito gratificante realmente tudo isso. Muito obrigada. E agora tem um outro nível, né? Que é o nível de ver os filhos no mercado de trabalho sendo superdotados. É o outro desafio, né? É o outro desafio. Exato. Porque não é porque ficou adulto que acabou, né? Não tem remédio, né? Como o menino falou, se o paciente falou, não tem remédio para deixar de ser superdotado, né? Então, é um desafio constante, constante. A maternidade é também, né, um grande desafio, né? Então, Sim. Sabe uma frase que me Cláudia, impactou demais no seu livro? Foi essa daqui, ó. Conviver com as crianças é um eterno aprendizado. Essa sim, frase me comoveu por demais, porque mostrou toda a sua sabedoria, porque você soube ler os seus filhos, você soube procurar ajudar, você correu atrás, você leu pelas entrelinhas o que não estava o que estava escondido, você procurou analisar o inconsciente, você sentiu a angústia, você tentou solucionar. Então, assim, ler as crianças, a gente precisa ler, precisa dar voz, precisa ouvir. E eu estava procurando esse trecho para mostrar, porque foi um dos que eu mais chorei quando eu li esse aqui, ó. Tá bem aqui nesse trechinho, nessa parte, da página 24. Conviver com as crianças é um eterno aprendizado. É muito lindo fazer a diferença na vida das pessoas, como a Mari Girão acabou de falar. É muito lindo sentir o amor que a Roberta acabou de colocar, porque as pessoas estão polarizando muito as coisas nesse mundo atual. É muito ódio, é muita incompreensão, irritabilidade, é uma indiferença quanto à essência humana, e a gente não está conseguindo mais ver o mais nobre do ser humano. Olhar para as crianças, olhar para os adolescentes é o futuro da sociedade. Cuidar deles. Porque se a gente cuida na infância, cuida na adolescência, a sociedade vai progredir. E eles vão para o mercado de trabalho e vão fazer a sociedade evoluir e sair dessa estaca, dessa mesmice, da banalidade que a gente encontra com muita, muita força ainda. é verdade. mas sabe, Mariana, eu acho assim, uma coisa que me deixou muito sentida nessa história toda é que a gente não conseguiu encontrar o apoio nas escolas. A escola que deveria ser o alicerce para tudo isso, para a gente mandar essas crianças para o mundo, para que elas gostassem de aprender. Não, foi tudo assim muito traumático. Eu falo que é até traumático, porque eles não souberam fazer a leitura das crianças. Então, quando eles colocam as crianças todas iguais na mesma caixinha, que todos têm que fazer a mesma coisa, eles não conseguem lidar com isso, eles não conseguem lidar com a diferença. Então, assim, a diferença está aí no mundo, todos somos diferentes. Então, bastou chegar na escola para que isso não fosse valorizado, não fosse trabalhado, entendeu? Então, assim, foi uma grande pena. Então, assim, para mim, a questão escolar pesou demais, pesou muito. Não foi nem só para o meu filho, mas para minha filha também, né? Então, foi muito traumático, né? Onde a gente deveria encontrar base, acolhimento, compreensão, né? A gente não encontrou. Então tá faltando aí também. Eu acho que não é só criticar as escolas, os professores, educadores, mas eles continuam na banalização que a gente vê aí que você está falando na nossa sociedade. Eles, né, seguem o mesmo ritmo e não sabem ver e ler o diferente. Verdade. Olha só, deixa eu fazer um grande reconhecimento aqui.
porque a Angélica Kerber, ela está nos assistindo aqui, e foi ela que me deu o teu contato, Cláudia. E foi muito legal, assim, porque... Mandou uma mensagem. Eu te achei, foi ela. Olha aí, ó. Então, e ela nos uniu, tá? Porque o que acontece? Aí eu me lembro que eu entrei em contato contigo falando da admiração pelo teu livro, enfim, e que um dia eu ia fazer uma live contigo. E aí depois o mundo deu voltas, a Michele convidou. Aí eu falei em ti pra Michele, a Michele te convidou para fazer live junto com a Jana e eu ia fazer parte disso. Eu te falei, eu vou fazer live contigo finalmente. Só que daí deu um problema de agenda, a Alexandra ia fazer também, eu não pude fazer naquele dia e a Alexandra fez com vocês. Nossa. Aí o mundo deu mais uma volta na espiral e aí fui eu que fui pra live contigo e com a Jana. Então foi assim, foi muito legal. Naquele momento ali a gente pôde se conhecer um pouco melhor, falamos das nossas dores juntas, né? Isso. E aí depois, aí tu falaste lá, olha, Roberto, tô pensando em fazer um trabalho com mulheres, enfim, gostaria de falar contigo, porque, né, eu sei do teu trabalho com o grupo de mulheres. Exatamente. E eu vou dizer para vocês, gente, agora a Cláudia é uma mulher incrível, faz parte do grupo de mulheres incríveis e participa com a gente e está sendo enriquecedor te ter no grupo também. Porque vem sendo assim uma experiência muito legal. Trabalhar com mulheres de verdade é restaurador, como eu digo, né? Eu sinto isso, que é restaurador e é um reencontro com a nossa feminilidade, com o nosso sagrado. É muito legal. Muito legal mesmo. Vamos fazer o sorteio, gente. Vamos lá. A gente só temos 17 minutos ainda pela frente. Mas vamos lá. A conversa é tão boa que a gente nem vê a hora passar. É verdade. Claudinha, querida, o que é o nosso prêmio? Vamos falar qual é o nosso presentão aqui. O que a Cláudia vai nos dar generosamente? Gente, a Cláudia vai sortear pra gente. Eu vou fazer uma pergunta, uma charada, tá? E prestem atenção na pergunta, porque quem responder primeiro no chat, vai ganhar um livro da Claudinha autografado, chique, chiquérrimo, personalizado. E olha, ela personaliza, olha que gracinha que ela colocou o meu aqui, é uma borboleta. E quando eu vi essa borboleta, foi a metamorfose, a transformação que ela passou, os filhos dela passaram. E ó, que carinho! Quem ganhar vai ser muito sortudo. Ó, prestem atenção, porque a Cláudia me mandou mensagem hoje, tu já tem uma ideia, quem sabe tu faz sendo por tal caminho, e eu adorei a ideia. Não me lembro se eu te respondi na hora, Cláudia, mas eu acho que eu li, estava indo pro grupo, eu estava fazendo alguma coisa, como sempre, né? E acabei não respondendo, mas depois a gente se comunicou. Então é o seguinte, é uma charada. Prestem atenção. Eu sou uma inteligência. Eu falo outras línguas. Eu me comunico muito bem. Eu tenho fluência em falar. Sou assertiva e você me entende muito bem. Mas, se você for também superdotada, porque quando não é, fica bem difícil. Que inteligência eu sou? Ai, muito bom, muito bom. Muito bom. Bora lá, gente! Vamos lá. Quem arrisca? Muito bom, gostei da sua charada. Maravilhoso. A Luísa! A Luísa! Inteligência linguística! Parabéns, Luísa! Muito bom, Luísa. Luísa, entra em contato, pode ser pelo meu direct mesmo, tá?
que aí me passa o teu endereço, a gente faz eu converso com a Cláudia, a gente faz todo o parangolê aí, e tu vais receber o teu livro. E aí eu te mando direto. Isso. Muito bem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Tem uma outra escritora entre nós. Uma poetisa. Outra inteligente linguisticamente. E ela nem sabia que eu ia falar do livro dela, né? Mariana, conta pra gente que coisa linda, que coisa linda. Ó, vou te mandar o meu endereço e eu quero esse livro. Esclarece, Mariana, conta pra gente. Ai, agora me pegou de surpresa, que eu não tô com ele aqui, mano. Ó, te acostuma. Te acostuma. Roberta fazia isso com as pessoas. Mas, ó, na próxima live eu vou mostrar esse e mais um que eu acabei de... Você nem não tá sabendo disso, que é surpresa, contar em primeira mão. Sábado passado, em questão de 3 horas da madrugada, eu fiz um conto de Natal e agora já tá no término, né? Tá na diagramação. Já vai ser o meu segundo livro publicado, só que desse é a autoria própria. Obrigada. Que coisa linda! Isso sim, que é ser uma mulher superdotada com esta inteligência linguística. A coisa flui. Vai, funciona, quando vê, foi. O primeiro livro foi uma antologia poética, né, Vida e Sonhos em Poesia, da editora Literando. Eu fiz em abril desse ano, daí concorri com algumas pessoas do Brasil e de Portugal, e aí fui selecionada para estar, né, fazendo a integração do livro, né? Fiquei muito feliz, muito, muito, muito feliz. É um poema só, mas eu senti uma sensação tão gostosa, porque desde criança eu gostava de escrever, eu escrevia bastante, eu lia, eu tinha um vocabulário muito vasto, um conhecimento sempre amplo das coisas, e não imaginava que poderia ser superdotação, né? E depois que eu fui me identificando com relação a isso, eu fui incentivando o meu lado literário. E daí eu pensei, eu sempre gostei de história natalina, sempre gostei de contar coisas sobre anjos para os meus filhos. Eu vou fazer o meu conto, eu vou colocar o Ângelo junto, porque se eu tivesse um terceiro filho, ia ser Ângelo. Então vai ser meu livro do papel, meu filho do papel. É Ângelo. E fiz. Aí no sábado à noite, produzi o conto. E ele já está no final, tá lindo o livro, tá lindo, daqui a pouquinho já vai ser publicado. Daí na próxima live eu mostro para vocês os dois. Oba! Aí eu posso fazer um sorteio na próxima live daí do Ângelo e o Mistério de Natal. Que máximo! Adorei! Claudinha, várias pessoas disseram que também querem o livro. E os teus também, mas assim, é importante que vocês falem como é que as pessoas podem fazer para ter acesso aos livros. Cláudia, está disponível para venda? Mariana, falem aí, meninas, por favor. Pode falar, Cláudia. Vamos lá. Assim, eu tenho uma notícia ruim e outra boa, né? Assim, porque os meus livros acabaram. Ou estão acabando. Eu tenho só 2 livros para vender. De tudo que eu fiz. Então, eu estou em contato com a editora. Eu vou renovar o meu estoque, só que vai ter uma surpresa que eu não posso falar ainda. Mas, então, assim, quem tiver interesse, pode até deixar, porque eu tenho um site. Para compra do livro é no meu site. Por isso que eu mando direto, eu faço os autógrafos com maior carinho, gosto. Eu mesma vou até o correio, posto os livros, até o fim. Então, quem tiver interesse, vendendo esses 2 últimos, eu vou colocar uma caixinha para as pessoas deixarem interesse, e-mail, e aí assim que chegar eu entro em contato, pode deixar
e aí todo mundo vai ter. Mas eu vou avisar também pelo Insta, eu aviso assim que sair com a surpresinha, Ai, né? que E logo, maravilha. logo a gente vai ter mais Então a livros. gente podia fazer uma coisa. Agora tu só vai ter um livro para vender, porque eu vou comprar um pra gente sortear agora. Né? Então vamos lá. Você quer Bora? sortear? Bora sortear? Bora! Tá, mas agora eu não pensei. Então, mais um aí, tá? Mais um livro. A Luísa não pode mais porque ela já ganhou, né, gente? É. Deixa eu pensar. Porque como isso foi inédito pra mim também, já sei. Opa! Outra Ó, inteligência. a mente de uma superdotada, ó, pra ver. Segundos já elaborou, tá ali, elaborando. Aham. Ó, prestem atenção. Sou fina e sou ampla. Me movimento e sou detalhista. Quem sou eu? Nossa, nossa, nossa. Vai. Vamos Olha lá. lá, a Luísa colocou, boa sorte, gente. Vamos lá, gente. Sou fina e sou ampla. Inteligência psicomotora. Ah, Tati! A Tati! Gente, a Tati não ia vir pra live. Eu falei pra ela, Tati, a gente vai sortear livro. Não. E essa eu vou entregar ao vivo e a cores. A gente vai tirar foto. Porque, ó, esse coração aqui, ó, é nosso, né, Tati? Olha lá, que lindo. Que máximo, legal, legal. Então, depois a gente conversa, Claudinha. Aí eu vou comprar esse livro. Isso aí, a gente se acerta. Você vai chorar de emoção, Tati. E não, como a Thaís, né, outra que ganhou? Não, a Luísa. Luísa e Tati, vocês vão adorar. É libertador. Essa leitura é libertadora. Maravilhosa. É verdade. Que atinja tanta gente. Feliz. Que máximo. Bom, meninas, a gente ainda tem um tempo. Mas temos a falar para a gente comprar o livro dela também. É verdade. Eu até esqueci de falar. Então, na verdade, está ali no site da própria Literando, porque como eu fiz, como eu participei de uma seleção de antologia, eu só recebi 10 exemplares, né? Então eu não vou vender porque são muito pouquinhos. Eu vou deixar um para o José Vicente, um para o Bento, né? A herança para os filhos, né? Um para mim. Um para minha primeira professora, que eu homenageei ela porque ela realmente reconheceu a minha inteligência linguística desde 6 anos de idade, ela foi fenomenal. Teve assim ela soube ler o meu inconsciente, o meu talento, e disse que eu era uma poetisa. Isso eu nunca me esqueci, nunca, nunca, nunca. Foi uma experiência positiva que marcou a minha existência. Então, eu não tenho muitos exemplares, né, para vender, que foram pouquíssimos que eu ganhei, mas no site eles vendem a antologia de contos da Literando, editora Literando. Ela tem aqui no Brasil e tem em Portugal também. É muito boa, tem livros maravilhosos, e o meu segundo está saindo por lá também. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte, depois que eu publicar a live, que ela vai ficar gravada, vocês podem colocar os sites de referência para compra, mas Cláudia, teu segundo livro, o último livro já foi vendido também, porque a Angélica acabou de falar que é o último livro. Então esperando até o final do ano. Vida que segue, agora venham outros. Saindo do fotinho, eu aviso. Legal. Então a Cláudia pode entrar diretamente em contato contigo, né? Pela página ou pelo teu perfil do Insta. E aí. E a Tati, eu garanto a entrega ao vivo e a cores. E a Luísa entra ali em contato comigo, me dá o endereço que a gente organiza tudo.
Gente, Tá o bom? José Vicente estava mexendo no meu livro e ele deixou aqui perto do computador agora que eu vi. Tá aqui, ó. Querido! Quer É esse aqui, ó. Quando vocês forem pesquisar, ó, literando. Aí tem a minha biografia. Não é muita coisa, assim, porque é só um poema, né? Mas é importante para mim. E tem muitos autores aqui também. Aqui, ó. Que legal! Que máximo! Olha, Mariana, eu quero te dizer que eu sou muito feliz Ai, que bacana. por essa tua conquista. Tu és uma Obrigada. pessoa assim que, desde que a gente começou a conversar, o coração se uniu ao outro coração, aí do outro lado, né? É, Nós automaticamente teve nos grudamos, sinergia, assim. né? Teve afinidade, Exato, né? É um exato. conhecimento assim, é igual a Cláudia, que parece que a gente já conversou há tanto tempo, né, Cláudia? Só foi o WhatsApp, ainda nem mensagem de voz, foi mensagem escrita. Parece que a gente tá ligado, nós três, né, assim como todas as outras convidadas, que nós estamos ligadas de uma maneira transcendental, né, que a gente fala de acordo com o nosso sagrado, que eu acho tão bonito que você usa essa expressão, e a gente divide as nossas angústias, repartilha os nossos sucessos e sente o nosso amor, porque a gente é assim. Exatamente. Exatamente. É muito lindo isso, né? É lindo. Muito, muito grata por todo esse momento. Aliás, Mariana, a gente não perguntou de onde que é o pessoal. Ah, é verdade. De onde vocês É, a estão Mariana, assistindo? e Mariana, nós Escreve aí estamos mais nos Coloquem perto, comentários. aí. certa, né? Desculpa, Cláudia, eu não entendi o que você falou É, agora. eu também não Eu e a entendi. eu e a Mariana estamos mais perto, assim, mais próximas uma da outra do que você, né? Você está mais longe. É, É verdade. é Mas em verdade. breve eu estarei aí pertinho. Eu tenho que ir, porque tem várias pessoas que eu tenho que Ah, conhecer em São Paulo. E a gente vai se reunir, vamos fazer é isso um aí. Ó, café. ó, Vamos, estão falando aqui vamos de São fazer as coisas Paulo. acontecer. Ó, São A Paulo, Thaís, Santa Rosário do Sul, Maria, Santa vizinha, Maria. Ó, tem vários a de Santa Angélica Maria hoje. também. Eu acho que para a gente aproveitar Presencial. o frete, como a Angélica Dizer, Roberta, quer trazer, quer o último livro, podia mandar tudo para mim, porque daí eu entrego ao vivo e a cores tanto para ela, tanto para Angélica quanto para Tati. Entrego para as duas. combina depois. A Tati também mora aqui em A Santa gente combina. Maria, São É, ela Paulo. é natural de Livramento, mas mora em Santa Maria. Ela Isso. colocou aí. Deixa eu ver quem mais aqui. A Luísa de Rosário, ó, só a gauchada com os livros, viram só? É. Que legal, muito legal. Então é isso, minhas queridas. O que vocês querem falar aí na despedida pra gente ir fechando a nossa live, que senão o Insta nos derruba e a gente quer que fique gravada. Cláudia, eu queria te E aí agradecer por depois que você ser derruba, não essa grava, pessoa Roberta? maravilhosa, viu? Muito obrigada por você usufruir do seu talento, partilhar a sua vivência pessoal, ter essa honra, esse carinho, essa força, essa garra de lutar pelos seus ideais e pensar em ajudar as outras e os outros que vivem nessa mesma circunstância. Muito obrigada pela sua coragem, muito obrigada pelo seu talento. Muito obrigada pelo seu exemplo de vida. Você me emocionou, emocionou a Roberta, emocionou a todos os outros que vão ter a oportunidade de conhecer a sua obra. Roberta, muito obrigada por você transcender amor, luz. Você recebeu um monte de mensagens e de amor, de carinho no seu aniversário, porque você é especial. Continuem vocês irradiando essa luz que vocês possuem. Eu sou muito grata em estar nessa live, com pessoas especiais assistindo e com essas mulheres maravilhosas e incríveis, disseminando informação repleta de amor.
muito, muito grata. Mais uma vez grata, Mariana, por estar aqui, né? Nessa invenção de Roberta, Invenções da Madrugada. Eu confesso que não achei que fosse ter essa repercussão que tem, né? Das pessoas aceitarem como a Michelle, como a Jana, como a Cláudia. No mês que vem é a Patrícia que vem conversar com a gente. Então, Patrícia Newman, para quem não conhece e para quem já conhece, né? Uma referência, a pessoa que trouxe para a gente esse conhecimento das sobreestabilidades, uma parte tão importante de nós, as nossas intensidades, né? Então, Cláudia, te ter aqui mais uma vez, assim, juntinho da gente, aceitando esse desafio de vir para o Instagram fazer live a 3, né? Uma coisa diferente. A Jana falou na outra live, né? Eu nunca tinha feito uma live com 3 pessoas, que legal! É muito legal, porque às vezes a gente se atropela, tem delay, a gente fala umas por cima das outras, mas tá tudo certo, porque é tudo feito com muito amor, né? E a gente vem unindo os corações. Muito grata, Claudinha, muito grata, Mariana. Grata a todas as pessoas que estão nos assistindo. Ó, coraçãozinho. Meninas, eu tenho que agradecer para vocês. Vocês é que me emocionam, sabe? Com suas palavras, nossa, com o que vocês estão falando, eu fico bem emocionada mesmo. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui. Foi ótimo, foi um papo muito delicioso aqui. Poder, né, como a Mariana falou, a gente poder compartilhar, né, essas novidades todas. Meninas, mais um tintim aí. Sim. E viva a Cláudia, viva todas as mães, todos os pais, todas as crianças, adolescentes superdotados. Viva o mundo da superdotação. Viva, beijo, gente. Beijo. Ótima noite. Boa noite. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.